Oi, gente, eu sou a Aline, faço medicina na UniScan, sou host do PodMed junto com a Keila. Então, eu sou a Keila, professora de Química do Diferencial Medicina, e hoje, aqui no PodMed, o seu podcast de medicina, nós vamos conversar com a doutora Jocélia, formada em medicina pela UFES, especializada em ginecologia e obstetrícia, com 36 anos de experiência, mas que não está aqui hoje só para falar de medicina. Está aqui hoje para falar também de maternidade. Ela é mãe de 2 médicos formados pela UniScan e vai trazer para a gente a experiência de como é ser mãe de pré-vestibular para medicina, de estudantes de medicina e agora médicos. Bem-vindos ao PodMed. Vamos lá, gente? Essa conversa de hoje promete. Vai ser tudo. Jocélia, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Jesus do céu, pra mim que é uma honra, né? Eu esperava que você fosse lembrar de mim, pomba. Imagina, é muito bom ter uma mãe com seu nível de dedicação, passando pela minha vida lá no diferencial. É muito importante ter isso para poder. Tem um tempinho, né, Keila? Já tem um tempinho, estão formados. Estão formados, não. É uma maravilha. E eu começo com uma dúvida assim que paira. Eles terem escolhido medicina, você acha que tem a ver, foi uma influência da sua profissão? Tem muitos médicos na família, eles queriam desde cedo, como que foi isso? Com certeza, tá? E a gente eu tenho tios, meu irmão tem primos, vários primos médicos. Então, eu acho que isso influencia, sim. Porque vem, né? Você vê que famílias de advogados, você vê vários advogados. Então, lá tem vários médicos. Acho que isso influencia, sim. Já estava no ambiente, né? Sim. Não tem como. E você colocava uma pitadinha assim, não, pra tentar puxar eles pra medicina? Nunca. É tanto que eu tô até meio roupa, gente. Mas eu nunca pensei que eles fossem fazer, assim. Até então, João Vitor, com quanto? Segundo ano do ensino médio, ele chegou para a professora e falou assim, ela falou assim, o que você vai fazer, João Vitor? Eu falei assim, eu queria fazer medicina, mas eu não vou passar mesmo. Ela falou, como você não vai passar? Você é inteligente? E aquilo foi um up. Deu um gás no menino. Já tinha vontade e aí precisava ele começou a estudar, ficou sendo o melhor aluno de química, um dos melhores alunos de química, ela era professora de química, lá do São Domingos. E depois teve matemática, ele era muito brilhante também. Então ele começou a se assim, destacar em química, matemática e física, fera, e falou, aí começou a falar que ia fazer medicina. Só que eu não acreditava não, tá? Porque ele não estudava, só jogando videogame. Inteligente. Não acreditava. E fiquei, não botei fé não. Foi fazer o 3º ano, lá no São Domingos, e falava que ia fazer medicina. Mas eu falei assim, gente, mas o menino não estuda em casa, como é que vai passar? Não tem condições, né? Mas essa tranquilidade também, eu acho que ajuda. Que ajuda, tá? Aí, no meio do ano, eu cheguei pro diretor e falei assim, João Vitor tá falando que vai fazer medicina, mas estranho, ele não estuda, como é que vai passar em medicina? Eu falei, não, seu filho é uma das 3 cartadas minhas para UFES. Eu falei, o quê? Caramba! Eu quase caí para trás, né? Uhum. Ele falou, vem aqui amanhã na hora do recreio, ver o que seu filho faz. Aí eu fui, trabalhava perto, né? Fui na hora do recreio, cheguei lá, tinha uma fila de alunos, para ele ensinar química, exercício de química, física e matemática. Nossa, que surpresa boa, né? Que surpresa Aí eu falei, excelente! caramba, eu falei, ele falou assim, pois é, Jocélia, ele não estuda em casa, mas olha o que ele faz aqui. Não, e não tem nada que faz você aprender mais do que ensinar. Realmente, ele realmente era muito bom. E deu certo, né? Depois encontrou Keila na vida dele. Encontrei por um acaso, na mochila, o nome da Keila. Mas eu acho assim, que incentivei, matriculei. Ele não queria ficar no cursinho da Keila, só fez um curso, falou que não queria estudar. O negócio dele era ficar na bem boa, né? Não gostava de estudar. Pedi Keila para ensinar tipo assim, Keila, pelo amor de Deus, liga, isso foi em agosto. Dá uma motivada. Dá uma ligada para ele, pelo amor de Deus, para ele fazer esse curso, porque ele não vai querer ir pro curso. Aí Keila ligou, João Vitor, vem cá, você é bom, não sei o quê. Eu sei que, enfim, ele fez julho, agosto, setembro, passou no vestibular em outubro. Muito rápido. Muito rápido. Os colegas fizeram o curso desde o início do ano. E ele nem tinha para lá fazer o curso, ele não ligava. Era muito desligado. Ele é muito auditivo, né?
Então, foi aí que eu conheci a Keila, que entrou na vida dos meus amores. É um dois. prazer. São 2 filhos médicos, os 2 foram meus alunos. Mas o João, ele foi uma particularidade que acontece muito. Às vezes o aluno ele precisa dessa personalidade, entendeu? Porque ele era bom, ele precisava do desafio, Sim. entendeu? Então, quando ele volta e é um perfil de aluno bom, e eu trabalhava com às vezes, questões mais desafiadoras, tudo isso, foi fazendo ele entrar por outra abordagem, entendeu? Ele passou a medicina na 3ª série. Passou com 17 anos. Passou com 17 anos, novinho. Os 2, Ele aprovação tinha feito 17 em medicina agosto, Unescam. passou, foi outubro, novembro, vestibular da Unescam, né? Quer dizer, passou logo, assim, foi muito rápido. Enfim, foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Uma benção, né? Uma benção. Josélia, você também fez medicina. Quando você fez pré-vestibular, para quando seus filhos fizeram pré-vestibular, você sentiu uma diferença muito grande na quantidade de tempo que eles tinham que se dedicar, no nível do que pede a preparação do seu vestibular para o vestibular deles? Você sentiu uma diferença Eu acho sim, nisso? porque quando eu fiz, sempre foi difícil passar em medicina, nunca foi fácil. Só que agora, essas discursivas específicas, que na minha época não tinha discursiva, você não precisava ser bom em química, você tinha que tirar uma pontuação mínima, né? Global, e passava. Então você podia, por exemplo, o que me levou mais foi o quê? Português, eu fechei a prova, inglês, história, geografia, minha pontuação foi lá em cima, não era uma brilhante em química. O peso era igual, então, para todas as Isso, matérias. não tinha peso maior. Então eu acho que isso agora ficou mais difícil. Porque naquela época você podia ser muito bom numa coisa, você entrava e lá dentro você se adequava. Mas sabe, isso é um detalhe, porque, por exemplo, eu percebo que hoje em dia, muita gente acaba sendo muito bom em química, muito bom em biologia, mas às vezes é isso que ainda diferencia. Sim. Por exemplo, no meu caso, eu fui muito bem nessa parte de humanas na minha prova. Isso ajudou muito na minha nota. Mesmo a gente sabendo que química e biologia tem maior peso, mas geralmente todo mundo é bom, sabe, nessa parte. Acaba Mas sendo um esse fato de diferencial. ter mais peso agora, tem muito peso em química, né? Eu achava química difícil, sempre achei. Até hoje. Química é fogo. É, depende. Física é muito difícil. Depende do período da sua vida que você ainda não encontrou diferença. Mas eu tô falando que naquela época, agora não, você tem que ser bom em química. É. Ou você não é bom em química ou você não entra. É isso aí. Não é isso aí? É isso aí. Então lá dava você não ser tão bom, você entrava lá, você se virava e aprendia. Porque a gente não tinha essa preparação toda. Agora é uma preparação muito focada, né? Sim. A gente não tinha essa preparação, era tudo geral. E a concorrência, como é que era? A concorrência acho que sempre foi grande, tá? Principalmente na federal sempre foi grande. Só tem uma aqui no estado, né? Acho que a concorrência sempre foi grande. A forma como se vê agora que é diferente, né? O que eu acho agora, você tem que estar mais preparado em química. Química não é fácil não, gente, pelo amor de Deus. É um processo. Como é que foi a experiência de ser mãe de pré-vestibulando para medicina? Como é que é lidar com esse dia a dia deles, cheio de cursos, estressados? Como que foi isso? Nossa. E como que você tentou contribuir nesse processo? Não, isso aí é bem... Eu acho que os pais têm importância fundamental nisso aí. É tanto que essa coisa de eu ter achado o papelzinho, ele nem tinha se ligado, os colegas dele tudo fazendo cursinho, quer dizer, eu que corri atrás. Se eu fosse uma mãe desligada, talvez ele não seria médico hoje, não é? Porque esse curso de química, o de redação foi a mesma coisa. Eu que botei na redação, falei, não, você vai fazer redação. Porque por ele não, fazer só cursinho lá, cursinho não, terceiro ano que ele fez cursinho. Eu foquei nisso aí quando eu descobri tinha mais cursos de biologia, enfim, mas aí o que ele fez mesmo foi de química e redação também que eu coloquei. Então eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso. Se você pega um pai desligado, que não liga, tinha colega minha que falava assim, você está errado, você fica protegendo muito, não é protegendo, é direcionando, eu acho. Sim. Direcionando. Eu acho que é direcionando, não é protegendo, é direcionando. Sim. Eles são muito imaturos, então a gente com mais sabedoria, experiência, a gente pode direcionar o que é melhor para eles naquela fase da vida. Lá para frente eles seguem voo, né? Mas cabe a gente ensinar a saber voar, né? É mais ou menos assim. E temos que dizer que funcionou, né? Funcionou, Os dois são médicos, formados pela Unescam.
Com certeza. Excelente. E ele sentiu algum tipo de pressão durante a faculdade por já ter uma mãe médica, tios médicos? Eles sentiam que a responsabilidade era maior, no sentido assim, de não decepcionar, não falhar? Não, porque eu tenho os dois, né, Juliana? São dois perfis diferentes. A Juliana, o João Vitor formou tem 2 anos, Juliana formou agora, vai para o intercâmbio na Austrália, já passou na prova no Hospital Sydney lá. Inclusive, Juliana, queremos você aqui em breve. Para contar pra gente como é que foi a experiência na Austrália. João Vitor, você pode me contar também de como eu fiz para empurrar você para visitar, né? João Vitor, claro, lógico. João Vitor também. E já está trabalhando? Já está trabalhando lá comigo na SAMP e está fazendo nutrologia, né? Mas a Juliana tinha um perfil diferente. Juliana eu nunca precisei matricular, ela mesma procurava os cursinhos, quer dizer, dois perfis, né, totalmente diferentes, né? E que ótimo, né? Pelo menos um diferente. Dois iguais, tem que ficar vigiando dois, na cola de dois. Então, assim, eu acho que a gente tem um papel fundamental, sim. Cada filho é diferente, a conduta é diferente, o segmento é diferente, mas o que a gente quer para eles é o melhor, né? Então a gente tem que direcionar e focar no melhor, investir. Se eu não entendi na sua pergunta, você perguntou. É normal, a gente se perde, a gente volta, a gente se acha. E enquanto a gente se acha, uma dúvida. Quando você analisa como eles passaram pelo período de pré-vestibular e a faculdade em si, onde que demandaram mais emocionalmente de vocês? Lembrei da sua pergunta. Quando eu vou voltar aqui, eu vou falar isso aí. Vou. Você perguntou do vestibular, como é que foi tumultuado. Eu acho que a gente sofre muito com o vestibular, né? Nossa Senhora, porque você leva para a prova. Lembro que eu levava eles para a prova, Juliana era mais tranquila, mas João Vitor falava assim, não conversa, mãe, botava a música lá, um troço doido lá que ele ouvia lá, e falava assim, eu quero me concentrar, mãe, vou fazer a prova discursiva de química, eu vou fechar essa prova, entendeu? Fechou, né, Keila? Mas a gente sofre muito junto, entendeu? Eu não sei, não mais que eles, mas quem sofre. Porque é angustiante, né? Até sair mãe resultado. vestibulando. A mãe Até sair também faz resultado. A vestibular. gente vê que eles sofrem, fica naquela angústia, se passou, não passou, se vai dar bem, se vai se sair bem na prova, não vai. Se for suficiente, Se for né? suficiente. É difícil, né? É difícil. Não é fácil. A vida do vestibulante, eu acho que o vestibular é a fase mais difícil da vida. Muito mais difícil que o curso. Era essa a pergunta, exatamente. Muito mais difícil que o curso. Porque depois que você entra no curso, você vai se amoldando, vai se adequando. Você já entrou, né? Já Você entrou. não começa Você já está dentro do seu sonho, o sonho está acontecendo. Essa entendeu? pergunta responde, essa resposta à pergunta que você Aham, fez, né? não. Eu Mas também aí- tinha essa percepção que o pré-vestibular é um É período mais... pior, muito mais tenso. O curso é puxado, você já sabe que é puxado. Aham. Você vai preparado. Agora o vestibular você não sabe, vai passar? Vou passar? Não vou passar? E você conseguia dar uma ajuda para eles no sentido assim, mais técnico da coisa? Por exemplo, porque você já é médica. Então, às vezes eles tinham alguma dúvida, você conseguia sanar essas dúvidas? Perguntavam algumas coisas, mas muito pouco. Isso aí, entendeu? Não tem... Eu acho que eles se espelham mais na gente como profissional. Aham, Veem a gente como uma inspiração. Isso aí eu acho que eles veem. aham. Eu vejo assim que meu filho hoje em dia, ele atende, as pacientes falam assim, a fruta não podia cair longe do galho, da árvore, realmente, né? Aí eu vejo minha filha também, gente, ela é toda eu. Eu sou agitada, eu sou resolutiva, eu sou rápida, entendeu? E ela é igualzinha pra mim, igualzinha a mim. Parece que eu vejo minha cópia, tá? Você é mais organizada que eu, super. Tanto que tá toda organizadinha pra ir pra Sydney. E João Vitor é mais tranquilão na dele. Ele nunca se cobrou para ser o melhor aluno, para ele passar, ser um bom profissional tá bom. Já a Juliana não, ela é focada, ela quer ser a melhor, ela gosta de estar assim na frente, entendeu? João Vitor não é muito tranquilão, ele, né, Keila? O que Bota é tranquilo. ótimo, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Exato. Um é assim, outro é assado. Um de mais, outro de menos. Mas é bom que se complementam. E para passar pelo pré-vestibular também, Sim. essa tranquilidade ajuda muito, Nossa. entendeu? Gente, meu filho saiu até no outdoor, tá? Exatamente. Na época que ele foi aluno, ele foi outdoor do Porque era muito diferencial. novinho, né, Keila? Gente, muito. Muito Eu jovem. tenho uma história que eu preciso compartilhar, porque foi muito marcante para mim. Na época do isolamento absoluto da pandemia, em 2020,
ia ser a formatura do João. Ah, é. Sim. Aí a Juscelia entrou em contato comigo para eu fazer um vídeo, porque ia passar. E ele citou como professora que marcou a vida dele. Ele citou. Que fofo. Foi. Aí eu fiz uma festa para a família, tinha 80, 90 pessoas. Aham. Eu não tinha como juntar mais gente. Sim. Aí quando o condomínio permitiu, eu pedi que ele lembrou, falou, meu filho, o que você quer que apareça no vídeo? Não, eu não falei vídeo não, porque foi surpresa. Eu falei, quem que foi importante na sua formação? Então ele citou a Keila, Aham. muito importante. Aí eu pedi para ela fazer um depoimento para ele, foi lindo. Que Chorou. lindo. Quando eu ouvi o áudio, eu chorei, porque já estávamos todos muito à flor da pele na época da pandemia, né? Ok, emocionada, faz parte. E quando eu ouvi, foi muito acolhedor, porque a gente estava naquele período de distância das pessoas. Aí na hora que eu fui gravar, eu tive que gravar várias vezes. E olha, eu falo com muita tranquilidade, porque eu me emocionava, não conseguia Nossa. gravar e parava. E depois consegui fechar no tempo, lindo. né? Porque a vontade de ela falar foi muito É porque emocionante. tinha um tempo, porque Eu foram fiquei várias muito- pessoas que gravaram. Sim. Aham. Então tinha assim, não podia ser um vídeo muito grande, mas ela conseguiu falar no tempo dela tudo e foi linda a mensagem. Foi lindo. Eu queria te Foi dizer lindo. que foi muito emocionante Nossa, esse vídeo. obrigada, Foi Keila. muito Ele tentou emocionante. te abandonar, hein? Tá vendo? Você vê que depois de Seria lembrado depois. 6 anos, né? Nossa, muito, A muito professora Keila bacana. entrou em ação de novo. Muito bacana. Gente, deve ser muito emocionante como mãe, tá nas formaturas deles, né? Vendo o Nossa. ciclo fechando. Nem fala, não posso falar muito não, que eu vou chorar aqui. Senão vai borrar a maquiagem. É, só borrar a maquiagem. Mas, sim, você olhar pra trás e ver que você fez tudo certo, que você repetia tudo de novo, entendeu? Uhum. Fazer tudo da mesma forma. Porque a sua escolha não foi uma escolha fácil, né? Você abriu mão de uma parte da sua Ah, carreira sim. pra poder investir, focar na carreira dele. É sim, é uma coisa que eu não falei aqui. Conta isso pra gente, É. que eu acho que é muito marcante. É muito importante que eu fiz. Eu parei e pensei, quando eu estava com os meus filhos, que obstetrícia, eu fazia obstetrícia e ginecologia. Obstetrícia demanda muito tempo seu, muita dedicação. Você não tem hora, sábado, domingo, então eu ia pro parquinho, eles ficavam chorando. Eu falei, gente, tem que dar um up aqui. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque eu já fazia as duas coisas. Pelo menos de noite, apesar de eu ter babá tudo, meus filhos sempre foram cuidados por mim e meu marido, de noite, no final de semana. Tinha babá como suporte, mas eu resolvi largar a obstetrícia. Com 18 anos, tem 36, 18 anos de obstetrícia, eu larguei, preparei as pacientes aquele ano e larguei, para poder cuidar das crianças, entendeu? Para dar mais atenção nessa parte de escola, parquinho, porque eu acho que isso é tudo na formação da criança. A parte da religiosidade, a parte espiritual, ter o tempo para levá-los na igreja, numa casa de oração, qualquer que seja. Então eu valorizava muito isso. Eu tenho que dar uma formação. Então eles tinham, todo sábado, essa coisa de eu levá-los para a igreja. Sou kardecista, sou espírita, tá? Então eles ficaram dos 3 aos 16 anos no espiritismo. Antes já de parar o obstetrícia, eu já estava no espiritismo com eles. Então foi com 5 anos mais ou menos que eu parei, 5, 6 anos de João Vitor, parei a obstetrícia, para me dedicar completamente a eles, dar mais atenção. Porque senão eu não conseguiria. E eu não me arrependo não. Um ato. Se tiver um ato de amor, de dedicação, um ato assim, sabe, que não tem nem como falar. Eu investi nos meus filhos. É isso. Investi na formação, tanto espiritual como na educacional deles, na moral, nas 3. E Essa é hoje, a base fundamental, né? e hoje, eu e meu marido, né? Meu marido também teve grande parte, muita. Ele sempre foi um paizão, ele era pai, não era mãe não, pai não, ele era pai, parecia uma mãe. Então nós dois, a gente juntos ali, a gente investiu nessa parte e hoje nós temos dois cidadãos, um homem e uma mulher formados, de caráter, idôneos, moral, entendeu? Um amor no coração. Você vê que eles têm, João Vitor, um excelente médico, Juliana está começando a clinicar também, ela vai embora para a Austrália agora em outubro. Excelente pessoa também, não é porque meu filho não, mas tem uma formação boa. Eu acho que isso é tudo na vida de uma pessoa. Tudo. Família é a base de tudo. Com certeza. E como é que foi? Porque não é uma decisão fácil, né? Porque você fez ginecologia obstetrícia, atuou por 16 anos,
é um ponto forte dentro da profissão, Sim. mas parto não tem hora, né? Não, Nem não. dia. A qualquer momento. E quanto tempo foi essa de pensar, um belo dia você deve ter pensado, acho que eu vou ter que abrir mão da obstetrícia até chegar efetivamente daqui pra frente, não vou. Como é que foi isso? Foi muito tempo? Eu já vinha sentindo desde que eles nasceram que eu não conseguia estar tão presente por conta da obstetrícia. Né? Acho que em um ano amadureci a ideia e larguei. Preparei os pacientes, larguei. É um ato de amor mesmo, sabe? Acho que filho é para sempre. O que a gente puder fazer de melhor por eles, a gente é um investimento que a gente tem que fazer. Investimento para eles e para a vida. Né? Poder estar Eu nessa vejo. entrega de forma Eu completa, acho, né? por amor mesmo. E como é que foi a primeira forma que surgiu esse pensamento na cabeça, essa faísca? Essa faísca? Aconteceu alguma coisa que você sim. perdeu? Não, eu ficava nos parquinhos de domingo, que quando eu tinha que era chamada para parque, era muito frequente. Eles começavam a chorar. Mamãe, não vai não, de novo. Mamãe, de novo. Aquilo foi me corroendo, entendeu? Aquilo partia meu coração. Eu tá ali, Tem ter que sair, deixá-los com o pai no parquinho. E eles, mamãe, não vai não, mal falavam. Né? Então aquilo foi amadurecendo a ideia, eu consegui largar. E faço só ginecologia, já tinha um consultório estável, né? Dava para largar. E ganhei menos, mas ganhei menos em termos de... O que é menos, né? Menos de dinheiro, não é nada, né? Aham. Muito pouquinho em relação ao que eu ganhei de lá na frente, de que eu ganho hoje, do que eu tenho como de filho, de médicos, pessoas humanas que eu criei. Mais dinheiro, querendo ou não, a gente corre atrás e a gente verdade. recupera. O tempo não. O tempo não A exatamente. infância não volta, O né? tempo não volta. Eu faria tudo de novo que eu fiz igualzinho. Hoje você colhe os frutos, É. né? E eu tive que ter esse tempo de fazer obstetrícia com os filhos para ver que realmente não dava. Agora eu tenho colegas que conseguem conciliar, mas eu não estava conseguindo. Então, meu tempo era aquele, eu tinha que parar. Para não me arrepender lá na frente. Sim, Entendeu? Pra estar perto, esteve perto, né? sim. E nessa proximidade, volta numa curiosidade dessa comparação, porque é uma oportunidade, a gente está aqui com a mãe de 2 médicos para perguntar esses detalhes, né? Por exemplo, durante o período deles de pré, aí quando você compara com o período deles na faculdade de medicina, em relação à qualidade de tempo deles terem final de semana, em qual período você acha que você se sentiu eles mais sugados? Além da dificuldade emocional que a gente já falou, mas em relação a tempo? Não, o pré-vestibular é um tumulto, é um horror. Eu acho muito, tem que ter muita estrutura. A família tem que dar apoio, porque é muito importante, né? Toma a criança, ela vive um período de estresse intenso. Tem paciente, eu estou falando paciente, tem alunos que administram melhor isso. Entre os dois, eu sentia que João Vitor, ele era mais tranquilo. Mas a Juliana, nossa, ela queria muito passar porque queria passar, ela era muito mais estressada que ele. Eu acho que ela abriu mão de muito mais coisas que ele, tá? Até pelo jeito despojado dele ser. A Juliana não, a Juliana um ano que ela ficou, ela se absorveu toda em estudo, entendeu? E já no curso de medicina você tem que estudar muito, você perde noites estudando, mas eu acho que é diferente. Tem umas matérias que são mais pesadas, outras menos pesadas, então você consegue equilibrar. O cursinho não, é um ano tumultuado. E se não passa um ano, tem um outro ano para passar, Sim. o terceiro, o quarto, a gente não sabe em que vestibular a pessoa vai passar, né? Ficou um desgaste em Não cima, é? né? Então o que a gente diz para as mães que estão assistindo a gente, vendo os filhos nesse momento de pré-vestibular, é que melhora quando chegar na Vai faculdade. passar. Passa. Graças a Deus passa, gente. Passa, fica mais tranquilo. E como é que foi em relação a eles escolherem a residência? Você ajudou? Não interferi em nada. Eu senti até que pelo fato de eu ser ginecologista obstetra, eles teve um momento, João Vitor, tinha uma época, falou que ele ia ser ginecologista obstetra, estava dando até aula de obstetrícia para as colegas, que ele estava no período anterior, fazia, naquela época da pandemia, ele fazia, live, ensinando as meninas a matéria, de tão empolgado que ele ficou. Gente, chocada!
pegava, juntava 9, 10 meninos, fazia uma live para ensinar obstetrícia e ginecologia. Ele chegou a te acompanhar? Não porque eu parei de operar também, né? Eu só não parei, eu faço só ginecologia clínica. Quando eu parei obstetrícia, depois de um tempinho, eu parei de cirurgias, porque do tempo de espera no hospital era desgastante. Você ficava 2, 3 horas para fazer uma cirurgia, por isso que eu parei. Mas eu sinto saudade, eu até sonho com centro cirúrgico, que é a área que eu mais gosto. E tenho saudade da obstetrícia também, mas essas lives o João muito ensinava. E a Juliana fez noção acústica, perguntou, né? A especialidade, a residência. A especialidade. Juliana também. Chegou uma época que ela falou em fazer obstetrícia, ginecologia. Eu falei, pelo amor de Deus, faz não, Juliana. Porque ela já é muito agitada. Ela é mais acelerada. Tudo bem que é bom para quem faz obstetrícia, a pessoa mais acelerada, porque ela tem resolução mais rápida. Mas a pessoa muito calma, lerdona, o resto é um bebê. Eu falo, obstetrícia tem que ser na hora, tem que ser ágil. Tem que ser ágil. Mas ela tentou fazer, mas também depois desistiu. Mas a gente muda muita coisa. Eu pensei em fazer gastro, pensei em fazer dermo, pensei em fazer cirurgia. Meu último ano eu queria fazer cirurgia geral, olha que doideira. Uma médica, cirurgia geral eu queria. No final, eu falei, mas eu sempre gostei de obstetrícia e ginecologia, onde eu fiquei a maior parte da minha vida. Mas eu sinto assim que eles não. Essa influência teve no início, mas agora cada um está para um lado. Ela fala em cardiologia, mas eu acho que não vai mudar ainda. Ele está em nefrologia, está focado, né? Mas ele passou por neurologia, ele passou por ginecologia, depois pensou em fazer ortopedia. Muda muito, né? Ela passou por ginecologia, dermatologia, agora está agarrou em cardio, mas não acredito que vai ser cardio ainda não. Então essa coisa muda, entendeu? Eu tô aqui pensando no Odilon. Odilon é o marido dela, o Professor, o professor Odilon. Não, imagina a conversa, quando senta os 4 na mesa, né? Ele e os 3 médicos. Tadinho do marido. Pois é. Mas a gente não conversa medicina, é o que menos a gente conversa, sabia? É mesmo? Não conversa. A gente conversa qualquer coisa, menos medicina, quando estamos todos reunidos. A gente conversa mais de família, coisa do dia a dia. Medicina não entra na conversa, não. Engraçado, porque geralmente quando tem pessoas que têm a mesma profissão, quando se junta, o assunto é sobre a profissão. Mas lá em casa não. Em família ali não. Até mesmo quando tá em primos, tem muito primo médico, não rola. Engraçado, né? Agora que você falou isso, realmente. Diferente. Não rola. Muito estranho, mas Talvez quando ele tiver mais tempo de atuação, não sei, né? Que agora eu tô divagando, porque eu não sou médica. Mas acho que talvez mais a história das pessoas. Porque eu percebo que quando eu sento com os meus amigos, a gente tá conversando, eu não me lembro de falar sobre química em si, ou sobre a aula em si. Mas a história das pessoas eu falo, sabe? A história dos aconteceu tal alunos. coisa na sala de aula. Esse aluno aqui me marcou por conta disso. Exatamente. Mas é o tempo, é porque tem pouco tempo de formado, né? Vamos ter essa história. Tá certo, é isso mesmo. E é uma das belezas da medicina, essa relação interpessoal. E o bom é que eles seguiram especialidades diferentes, Totalmente. né? Então, acho que vai ter muito assunto. É porque tem pouco tempo. Uhum. Daqui a pouco tá João Vitor Nutrologia. Juliana ainda acho que está indefinido ainda. Acho que não vai ser cardiológica. Ainda mais que ela vai para a Austrália agora, acho que vai abrir mais portas para ela, não sei. Acredito que as coisas devem mudar um pouco. E é uma decisão para se tomar de forma tranquila, né? Isso aí. A hora que o coração manda, você vai e segue, né? Não é assim? Isso aí. É isso por aí que flui a coisa. Eu vi as fotos da formatura da Juliana um dia no Instagram, gente, a coisa mais linda. Não, a filha dela é linda. Parece uma boneca. A da formatura do João eu mostrei para Deus e o mundo, né? Porque depois de ter passado pelaquela experiência. Eu não sei, eu estava aqui falando agora há pouco com vocês, eu fui na formatura presencial de medicina esses dias, porque como mãe, eu não consegui imaginar o que é sentir, porque eu lá como professora não contive as lágrimas. Quando eu vi meia turma que tinha sido os meus alunos lá, aquela emoção de ver... Eles crescem tão rápido. É tipo isso. Agora, gente, deu olha, filho e a filha deve ter sido... Nossa, olha, o dia que João Vitor formou, ele formou na pandemia, colação de grau, foi lá na Mescam. Gente, é muito emocionante, eu não parava de chorar. Não acredito. Você não para, só no dia que seus pais te formarem, aí você pergunta a eles. Gente, eu sei, porque quando meu pai aposentou, a gente fez uma confraternização, eu e
debulhava em lágrimas. Não sabia nem o conceito do que era aposentadoria ainda, mas era emocionante. Gente, eu chorava já. Mas olha, a Juliana, na circulação dela, ela botou um louvor evangélico. Quando eu parei para ver a letra daquilo, gente, era só gratidão que falava. Como que você não chora? Você se mancha, né? Porque é uma jornada longa, mancha. né? Ao mesmo tempo que 6 anos passam rápido, em 6 anos também acontecem muitas coisas. Sim. A vida dá um giro assim, ó. Não, e como vocês amadurecem. Vocês começam do jeito lá, no pré-vestibular, é aquele que você fica cuidando, empurrando, fazendo de tudo, né? Chega lá na medicina, tá formado, é um homem ou mulher. Sim. É muito lindo. A gente vai se conhecendo O amadurecimento da personalidade, comportamento. Nossa, Keila, eu tô imaginando você com seus filhos quando se formar. Não, eu nem sei onde eu vou parar. Sua mãe, Entendeu? seu pai, você pergunta, vai ver, é lindo demais, tá? É uma coisa, a sensação de dever cumprido. Eu imagino. Fala, meu Deus, eu fiz tudo certo, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por ter tudo dado tão certo. É porque eu acho que é um momento, você ali parada, vendo seu filho recebendo diploma, deve trazer lembranças da vida toda, de cada etapa. E a Josélia foi, além de mãe vestibulanda, que eu vou compartilhar essa parte, o processo de estudar junto, né, Josélia? Nossa, Conta pra gente aqui. Dicas de mãe. Nossa Senhora, gente, ó, uma dica que eu dou pra vocês, tá? Vou olhar pra câmera aqui e falar direitinho. O João Vitor. O João Vitor eu fazia desde o primário, e gente, ele detestava estudar história, geografia, esses troços de decorar. Eu tinha que enfiar na cabeça dele. Porque senão eu ficava com medo de ficar reprovado, entendeu? A Juliana não, a Juliana nunca me deu trabalho para estudar. Mas o João Vitor eu trancava no quarto. Então, se vocês tiverem que trancar o filho no quarto, ele tranque. Tranquem, tomem a matéria, invistam, porque vale a pena. Eu falo pelo meu filho, tá? Eu falo, João Vitor, esse diploma é 50% meu. Porque eu, até o 8º ano, 9º, que falam, né? Isso. Eu tinha que pegar a história, fazer resumo, fechava esse menino no quarto para poder estudar esse troço com ele, gente, acredita? Esse troço é coisa de capixaba, né? Troço de mineiro de capixaba. Não sei. Mas eu tinha que fazer esses resumos, porque eu ficava com medo. E ele realmente eu não ia estudar aquele negócio de geografia e história. O resto não, ele gostava. Tudo que era exatas, biologia ele gostava. Agora, história, geografia, regrinha de português, aqueles troços. E ele é bom em português, tá? Escreve maravilhosamente bem. Mas eu tinha que estudar com ele. Gente, eu tô louca, tá assim, me desculpa, mas a voz tá horrível. Mas que bom que você percebia, que você tinha essa percepção que ele precisava de ajuda. Né? Pois é, mas é isso que eu falo pros pais. Se vocês perceberem, direcionem. Ao curso de Química, foi assim. A Keila me ajudou a colocá-lo no curso de Química, por um acaso que eu achei na mochila o papel da Keila. Que ele botou futucando a mochila dele, matriculei. Redação foi a mesma coisa. Então, um conselho que eu dou para os pais: se vocês precisarem, não se sintam intrusos, nem que está protegendo, não. Eles precisam de direção. Nessa fase da vida, eles ficam meio que perdidos, entendeu? São muito imaturos. Eu acho que a direção que a gente dá na vida deles vai mudar toda a vida deles lá na frente. Vai definir. Puder entrar suprindo, né? Com certeza, Keila. Eu aconselho a todos fazerem isso. Fazer resumo, eu era criticada por isso. É porque a gente, vou falar agora como uma pessoa assim, de 20 aninhos. Às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, né? Verdade. E a gente não sabe. Acha ou tem certeza? Que geralmente até cidade a gente tem certeza. A gente é humilde. Acha que a gente sabe de tudo, que aquelas poucas experiências que a gente teve já são, assim, grandes experiências capazes de nos direcionar para coisas, para decisões importantes da vida. E o nosso pai, nossa mãe, eles já estão muito mais na frente. Sim. Que a gente. Às vezes reconhecer isso é um pouco difícil, mas é necessário. Uma coisa que eu lembro, é completamente desprovida de modéstia a pessoa, ainda vou contar isso. Eu lembro de uma vez, eu vivenciei alguma situação, quando eu cheguei em casa eu pensei alguma coisa tipo, sou muito madura da idade. Eu tinha uns 20 e poucos. Eu me achava muito madura nas minhas verdades absolutas. Hoje eu olho pra trás e penso, pelo amor de Deus, onde é que você tá com a cabeça? Sim. Só de ter verdade absoluta já é um problema. Já é um problema. Entendeu? Porque a gente tá em questionamento o tempo todo. todo. A gente acha que sabe de tudo. Sabe de tudo, mas não sabe de nada ao mesmo tempo, né? Mas tem dificuldade de aceitar o que os mais velhos falam.
Sim. Sim. Mas acho que como pai e mãe a gente tem que direcionar sim, entendeu? E- Quem a gente puder. Eu estava falando com você que você tinha esse olhar, né, de conseguir perceber do que o seu filho precisava, porque às vezes a gente acredita muito mais na pessoa de fora, no que aquela pessoa de fora fala, do que às vezes o que o pai e a mãe falam. E às vezes se o pai e a mãe não estão ali tendo aquela percepção do que o filho precisa, ele acaba indo para um direcionamento que às vezes não é o ideal. Perdendo tempo. Perdendo tempo, exatamente. Então é muito importante ter um direcionamento, um guia mesmo, né? Isso é Necessário, fundamental. necessário. Tem um detalhe que eu achei muito peculiar também nas nossas conversas para preparar para esse momento. Você trabalha junto com seu filho, conta sobre Então, isso, gente. O médico e a médica, mãe e filho. Foi na SAMP. É o seguinte, nós trabalhamos, eu e João Vitor, na SAMP. Eu gosto muito de trabalhar na SAMP, tá? É um lugar muito bom para você trabalhar. Eu gosto. Temos um merchan, tá, Sandra? Se quiser, Patrocina! entendeu? Fica à vontade. Jesus. Olha só, foi o seguinte, João Vitor trabalhava no Vitória à Parte e lá ele foi atendido por uma pessoa que é da SAMP. E ela gostou muito dele e ela convidou ele para trabalhar na SAMP. Para minha surpresa, ele foi trabalhar também em Vila Velha, que é onde eu trabalho, estava lá comigo. Ele trabalhava segunda, terça e quarta de manhã comigo e sexta o dia todo. Aí eu levo marmitinha. Essa é bom o dia demais. todo. Isso é que é um médico ter uma mãe no É trabalho. Nossa, é maravilhoso. Não, mas gente, eu nunca imaginei isso na vida. O primeiro dia que eu trabalhei com ele lá, eu tirei foto. Gente, eu chorei, tá? Você não tem noção Acho digno. do Essa que... emoção, né? Não, você não tem noção do que é a emoção de trabalhar no mesmo lugar com o filho. Seu filho tá ali. Eu nunca imaginei isso pra minha vida. Um filho Entendeu? lindo. Nunca. Você zerou a vida. Não, zerei, porque tá ali do meu lado. Aí eu levo marmitinha. Ontem, por exemplo, eu levei marmita. Aí a menina fala assim, o nosso bebê. Porque ele é muito doce, né, Keila? Muito. E a Juliana, vamos ver, a Juliana vai para a Austrália. Então, espero que a Juliana volte. Quem dera que eu pudesse trabalhar perto da minha filha também, mas vamos ver, né? Quem Tem sabe? muitas águas para rolar. Ah. né? Se vai ocorrer uma dessa em dose vamos ver. dupla. Aí Já seria ótimo. pensou? Mas é isso, é muito agradável. Eu nunca pensei isso para minha vida. Trabalhar ao lado do meu filho, no mesmo local, é muito prazeroso, gente. É muita Não coisa, tem, gente. você não tem dimensão. É a Não vida tem. te retribuindo por tudo aquilo que você já fez Não um tem dia. dimensão, você não tem dimensão disso. É É bom demais. São várias conquistas. É o filho que terminou o ensino médio direto com aprovação em medicina numa excelente universidade, se formou e trabalhar no mesmo ambiente, você poder Junto se com a vencer. mãe. E na sua profissão, né? Porque É. não é só ser sobre medicina, é sobre a mãe também ser É isso médica. aí. E os dois juntos. É imensurável isso, gente, imensurável. É muito bacana. Eu sabia que ia ser especial essa conversa. Ó, e obrigado, Keila. Você fez toda a diferença, tá? Oh, meu Você Deus. faz parte dessa história desde o início, tá? Obrigado por tudo. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho. de Tem fazer gente que parte marca, da né, a história vida de da vocês. gente. Ah, os 2 filhos, né? Ela conseguiu colocar os 2 filhos lá dentro, que fez toda a diferença. O do curso de química para os dois fizeram lá. Fez toda a diferença na vida deles. Gente, eu faço merchan mesmo. O diferencial é você cursando medicina. Também acho, Adoro. com certeza, que o Muito diferencial fez toda a diferença na vida dos meus filhos. Toda. Tô falando aqui para puxar saco, não, realmente fez. Eu fico Você muito sabe feliz disso, de né, ouvir isso. Em breve eles vão estar aqui conversando Vão, com a olha gente, só. Tô doida compartilhando pra as conhecer Juliana e João experiências. Vitor. Vai conhecer, se Deus quiser. Gente, a gente conversou aqui com a Jocélia. As mães, inspirem-se, entendeu? Para apoiar os filhos no máximo que puder nesse processo e de saber que fica mais tranquilo depois que está na Vai faculdade. passar. E que Passa, estar passa. na formatura provavelmente vai ser uma das melhores emoções que vai ser sentida na vida. E é isso, sigam o nosso canal, compartilhe as opiniões de vocês com a gente. Aqui é o PodMed, o seu podcast de medicina do pré-vestibular ao consultório. Obrigada por estar aqui com a gente. Tchau. Tchau.